Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos, hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Um flagrante. Assaltantes em fuga perdem o controle do carro e invadem um prédio. Caso Rafael, daqui a pouco você vai conhecer a história de amizade dele e do tio Alberto. Eu queria dar um abraço nele, sabe, dizer quanto que eu amo e sinto falta dele e saudade, sabe, porque aqui ele tirou um pedaço da gente muito grande. Uma parceria que demonstra um pouco de quem era o menino assassinado em Planalto, no Norte Gaúcho. Hoje é dia do Balcão de Soluções. Nós vamos dar dicas para organizar o orçamento familiar em tempos de pandemia. Prepare o bloquinho para anotar também alguns canais de ajuda. E a notícia do dia: a esperança no tratamento da Covid-19. Idoso sai do coma após receber o plasma do sangue de um paciente curado. Ao vivo, nós vamos entrevistar especialistas sobre esta técnica. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 13h, já está no ar. Muito bem, agora atenção para essa imagem, 11 horas e 35 minutos, preste atenção. Olha só o que aconteceu na Zona Sul de Porto Alegre, tem um carro com 2 criminosos. Aquele tipo assim de crime que o crime acontece, né, dependendo da ocasião. Na hora certa, né, a ocasião faz o ladrão. O velho ditado. Pois estavam escapando da polícia e olha a batida que eles deram num prédio na Zona Sul de Porto Alegre. Perderam o controle do carro de maneira assim que podia ter acontecido muita coisa. Se tivesse alguém na calçada, poderia ser atingido alguém no próprio pátio ali desse prédio e o carro veio em cheio. O que é que aconteceu com eles? Em seguida a gente vai contar mais detalhes, mas destruiu a frente. Agora, se é o seu João, trabalhador que está dirigindo, acontece um acidente assim, não consegue sair do carro. Incrível! Com a batida que deram, os dois simplesmente saem correndo. Quem eles são, o que estavam fazendo, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes e informações. 11h36, um rápido intervalo, rapidinho, e eu já volto. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. De acordo com especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isto, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. E você encontra Pastilhas Valda à base de própolis, de gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação de garganta e também na tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 42 minutos. Olha só, e nós voltamos com uma excelente notícia do dia. Um idoso com Covid-19 recebeu o plasma do sangue de um paciente que foi curado, tá? Esse idoso, ele recebeu o plasma, só para a gente explicar, ele é a parte líquida do sangue, não foi o sangue que foi colocado nele. Foi retirado o plasma e colocado neste idoso, que estava há 32 dias em coma, num hospital em Caxias do Sul. E ele saiu do coma. E é para lá que nós vamos agora conversar ao vivo com o colega Guilherme Fadanelli, que vai dar detalhes deste experimento e do sucesso, porque a família desse senhor está muito emocionada, inclusive o filho dele, ele reconheceu o filho depois de 32 dias em coma. Guilherme Fadanelli, bom dia. Oi, André, bom dia. Que notícia boa para a gente abrir o SBT Rio Grande de hoje, né? É verdade. Esse procedimento, André, foi feito há 16 dias, essa transfusão do plasma. Essa foi a primeira feita aqui no Rio Grande do Sul. E como você disse, é um idoso de 63 anos, morador de Garibaldi, mas que está internado aqui no Hospital Virvi Ramos de Caxias do Sul. O doador foi um homem que já teve a Covid-19 e, como era compatível com esse paciente, acabou fazendo a doação no Hemocentro aqui de Caxias do Sul.
Cerca de 3 dias depois que essa transfusão foi feita, André, esse paciente já começou a apresentar resultados positivos na questão respiratória. Mas ontem, os médicos consideraram como o dia-chave, que todos ficaram muito felizes, porque esse idoso acabou reconhecendo o filho, que faz visitas diariamente aqui na UTI, claro, com toda a proteção que exige, né? Mas ontem esse idoso fez alguns sinais, manifestou sinais de que teria reconhecido o filho. E por isso os médicos consideram como um grande avanço nesse tratamento. Esse idoso que já está há mais de um mês internado aqui no hospital. Conversei agora de manhã com os médicos intensivistas e que fazem parte da equipe de pesquisadores sobre esse experimento com plasma. E eles disseram, inclusive, que já fizeram testes com o idoso e ele não apresenta mais o Covid-19, mas ainda não dá para dizer que ele está curado. Ainda não tem essa informação da cura 100%, mas ele não apresenta mais o vírus, o que é uma boa notícia também. Claro que ele ainda vai passar por vários testes bioquímicos. Essa pesquisa é um pouco mais extensa e requer muitos cuidados também, né, André? Então, esses resultados finais ainda vão demorar um pouquinho para sair, mas com certeza hoje a gente traz uma boa notícia. E olha só, o Hemocentro aqui de Caxias, André, já recebeu 9 doações de plasma. Então isso também é bem importante de ressaltar, porque são pessoas que passaram pela Covid e que estão dispostas aí também a fazer essa doação e fazer esse trabalho aí de pesquisa que vai ser bem importante. Não, e o interessante é que o paciente que teve a Covid e fez a doação é um médico. É um médico e ele esteve em Caxias do Sul justamente para fazer essa doação. E agora o que acontece? Daqui a pouco a gente vai ter inclusive mais detalhes sobre isso. Ele diz que se começa uma campanha aqui no Rio Grande do Sul para que se faça a doação. As pessoas que já tiveram a Covid façam a doação, porque isso é uma coisa que a gente também quer explicar e entender melhor, né, Guilherme Fadanelli? Porque assim, esse é um tipo de experimento que ele é feito em outros lugares. Qual tem sido o resultado? Porque e um outro detalhe importante, esse procedimento é só quando a pessoa está com a doença, ou ele pode servir também, né, de antídoto, ou seja, de prevenção. Então são perguntas que a gente pretende ainda hoje, né, responder e discutir, mas de qualquer forma é uma excelente notícia e uma esperança de um tratamento que tem se mostrado aí bastante positivo, né? E é importante, André, a gente só lembrar algumas questões para essa doação. Só podem doar homens que tiveram a doença confirmada por meio do teste PCR e estão recuperados há mais de 28 dias. Homens têm que ter acima de 18 anos, inclusive. Ainda há restrições no que diz respeito à doação feita por mulheres por conta do receio de possíveis problemas que elas possam ter no período fértil. Então, por enquanto, essa doação só pode ser feita por homens. 11 horas e 47 minutos. Para quem está chegando agora, olhem só a notícia que nós trazemos, né? Uma esperança de cura da Covid-19. Um experimento feito aqui no Rio Grande do Sul, na região de Caxias, mais especificamente em Caxias do Sul. Um paciente de 62 anos, né, Guilherme? E que recebeu. Para quem está chegando agora, repete para a gente como é que foi esse experimento, essa experiência e o resultado. A gente já tinha acompanhado aqui no SBT dessa possibilidade, desse tipo de tratamento, mas ainda não tinha sido testado aqui no Rio Grande do Sul. E essa é a primeira experiência e positiva, Guilherme. Exatamente, é um idoso de 63 anos, morador de Garibaldi, mas que está internado na UTI do Hospital Virivi Ramos, aqui em Caxias. Ele recebeu uma transfusão de plasma de uma pessoa que já tinha passado pela Covid-19. Esse plasma foi feita a transfusão, então, há 16 dias e já nos primeiros 3 dias após a transfusão, ele já começou a apresentar melhoras no sistema respiratório e ontem a boa notícia foi que ele começou a reconhecer também os familiares, o que os médicos, então, consideraram como a grande notícia. O desafio agora, André, sabe o que é? Ele ainda respira por aparelhos, principalmente à noite. Então, agora os médicos querem tirar os ventiladores para que ele consiga, então, respirar sozinho. Esse vai ser o próximo grande avanço que esse paciente pode apresentar. Muito bem. E daqui a pouco, gente, olha só, nós temos agora uma outra informação. Nós vamos conversar com o doador. Em seguida, nós vamos saber, ele que também é médico, ele vai explicar como que foi esse processo,
como vai ser feito daqui para frente no Rio Grande do Sul e esse mesmo experimento também em outros locais, estados e países. Obrigado por enquanto, Guilherme Fadanelli, pelas informações direto de Caxias do Sul. E eu vou direto para a redação. Olhem só essa imagem. 2 criminosos que eram perseguidos pela polícia perderam o controle do carro. E o que aconteceu? Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia. Que batida, hein? O que aconteceu é que eles entraram na garagem. Olha aí, André. Olha. Só que entraram com o portão fechado e estavam fugindo. São 2 larápios que atuavam na zona sul de Porto Alegre. Isso aconteceu ali no bairro Teresópolis. Eles atuavam por ali roubando pedestres, assaltando. Um ficava geralmente dentro do carro, o outro descia e fazia o assalto. E aí eles foram descobertos pela polícia, começou uma perseguição. Ali o policial fugiram. correndo, né? É, aparece exatamente. O policial correndo ali, um deles. Isso. Aí eles perderam o controle do carro e entraram, simplesmente entraram nesta casa com o portão fechado e tudo, se acidentaram. Detalhe, este carro aí é de propriedade de um dos criminosos. Os 2 acabaram pegos pela polícia, ou seja, eles não conseguiram escapar. E foram encaminhados, logicamente, para a delegacia. Mas um risco muito grande, inclusive porque deu um outro acidente logo depois com um motoqueiro ali naquele local, porque eles atuavam de forma muito insistente naquela região. Olha ali, ó. Olha a queda do motoqueiro agora na imagem, gente. Olha ali a queda do motoqueiro ali, ó. Exatamente. Mas, pelo menos, deu certo. A polícia conseguiu pegar. Não se sabe se amanhã depois eles não vão estar na rua de novo, né? A gente sabe como é que funciona isso aí, né, André? Mas, por Bom, enquanto... primeiro tem que saber, né, Glauco, se eles não foram beneficiados, né, por estarem no grupo de risco. Já começa por aí. Segundo, eles ficavam no carro deles, girando e esperando a oportunidade, né? O legítimo, a ocasião, faz o ladrão. Aí perderam o controle, que batida. É o que eu sempre digo, Glauco. Se é o seu João, trabalhador, a Dona Maria, e acontece um acidente assim, não consegue sair do carro. Se dá mal, né? Eles bateram e não é que os 2 conseguiram e, ó, saíram correndo. E esse de azul aí chegou até a parar para dar uma olhadinha para ver se não tinha esquecido algo, pelo visto. Olhem só, vamos voltar ali na imagem que aparece ele saindo do carro, ele dá uma paradinha, dá uma espiada, tipo assim, será que eu... Né? Faz uma análise de campo e depois dá no pé. Ó a batida, aí sai o motorista tranquilamente, aí vem o de azul. O de azul vai sair em seguida, começa a sair fumaça do motor, ele sai ali, ó. Aí ele dá uma paradinha ali, ó, viu? Ele dá uma paradinha, tipo assim, e acho que eu deixei meus documentos dentro do carro. Que coisa, né? Menos mal também, olha, que o carro era de um dos criminosos, quer dizer, não pegou o carro de nenhuma outra pessoa, não roubou, agora ele vai se ver também aí com mais o prejuízo. Pois é, isso é importante saber, quem é que vai pagar a conta aí do condomínio, né? Porque destruiu toda a grade da frente, destruiu ali a parte de interfone, as telhas que caíram, quer dizer, destruiu a frente do prédio, hein? E coisa boa que não tinha ninguém saindo desse condomínio, porque tem a calçada ali, ó. Tu já pensou que não tinha ninguém caminhando? Agora, o que será que aconteceu? Ficaram assustados, o motorista perdeu o controle olhando para o retrovisor para ver se vinha a polícia e aí perdeu o controle do carro e invadiu a calçada, será que foi isso? Pode ser, né? Logicamente que com o assédio da polícia, essa perseguição durou um bom tempo, eles perderam a atenção. Certamente estavam olhando onde estava a polícia e perderam o controle do carro. Para quem está chegando, isso aconteceu ontem à tarde aqui na zona sul de Porto Alegre, né, Glauco? E depois um acidente de moto, por quê? Conta pra gente. Olha, esse motoqueiro que estava passando por aí, ele não se sabe exatamente o que aconteceu, se ele escorregou, né? Até porque tinha resto, né? Pedaços do carro espalhado por tudo que era lado. Então, muito provavelmente, ele se assustando, viu que tinha acontecido um acidente, foi parar de maneira bruta, né? E caiu. Ontem, em Porto Alegre, um casal... Piso molhado também, né, André? Também, e vejam só, ontem em Porto Alegre, ontem de manhã, um casal ficou ferido, caiu de moto, porque atropelou um cachorrinho pequeno que atravessou na frente. Ou seja, qualquer objeto, né, que a moto passe, já é o suficiente para o rapaz, né, cair de cima. Se bem que eu fui motoqueiro durante muito tempo, se você perder a atenção também, um segundo sequer na moto pode ocasionar um acidente, né? Pode ser uma guinada ali. Daqui a pouco o Lucas Abate vai voltar com outros detalhes desta história. Como dissemos, aconteceu ontem à tarde na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Ainda bem que ninguém ficou ferido e olha, foi por muito pouco. Agora, que batida, hein? Que batida que deram aí nessa casa, nesse prédio, né? Destruindo cerca, destruindo interfone, destruindo tudo. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Glauco Paza. Gente, a notícia do dia. Atenção, atenção. Será que estamos no caminho da cura da Covid-19? Nós temos uma notícia muito boa. Por quê?
falamos há pouquinho disso. Um idoso que está com a Covid, ele recebeu o plasma. O que é o plasma? É a parte líquida do sangue. Ele recebeu este plasma de um paciente já curado da Covid-19. E depois de 32 dias, este senhor saiu do coma. Isso aconteceu aqui em Caxias do Sul. Agora, existiu a pessoa que fez a doação, uma pessoa que teve a Covid-19. E eu vou conversar com o doador, que é médico, ao vivo, com o doador deste plasma, o professor do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Fábio Klampt. Muito bom dia, obrigado por sua presença aqui com a gente no SBT. Obrigado, André. Um grande prazer estar conversando com vocês. E principalmente, doutor, nesse momento, né, que se fala tanto de cura, do tratamento, eu queria que o senhor recuperasse para a gente como que tudo aconteceu. O senhor teve a Covid e como é que foi esse processo aí? Conta para a gente, por favor. Então, eu tive o Covid lá na primeira onda de infecção. Comecei com sintomas lá no dia 13 de março. Uhum. Eu fiquei 11 dias com febre em casa, até quando começou a fazer a piora. Assim, eu consegui realmente identificar a parte respiratória. Comecei com chiado no peito, respiração ofegante. E aí aquilo me chamou muita atenção e fui buscar auxílio médico. Identificaram que eu estava com pneumonia. Eu fiquei internado 6 dias e melhorei, né? Eu respondi bem ao tratamento, né, suporte, que é a azitromicina. E naquele período já, como eu trabalho, como tu falaste, assim, na verdade eu sou biólogo, não sou médico, certo. Mas eu trabalho com pesquisa biomédica há mais de 20 anos e eu fiz 2 anos de pesquisa no FDA, que é a Anvisa americana. E logo quando eu saí da minha internação, meus colegas de lá que eles me chamaram a atenção, considera a doação do teu plasma. Aquilo me chamou muita atenção, comecei a buscar muito a literatura e vi que realmente é uma das grandes possibilidades de tratamento. Hoje já está sendo dita, né, chamada como o tratamento de primeira escolha lá nos Estados Unidos, a transfusão de plasma convalescente, plasma de pessoas que foram acometidos pela doença, passaram pela doença, já não tem mais vírus ativo dentro do corpo, produziram uma resposta imune, né, está imunizado, está curado, entre aspas, e aí tu está transferindo, na verdade, essa tua cura, os anticorpos, esses agentes imunizadores, para o paciente que está em estado grave. Pois é, e nesse caso, professor Klampt, é na pessoa que já está com a Covid ou ela também, esse procedimento serve para evitar a doença, como uma espécie de uma vacina, um antídoto? Certo. Isso foi sugerido também lá no início, lá em fevereiro. Os Estados Unidos está com um grande consórcio, mais de 40 hospitais, 600 bancos de sangue, mais de 10 mil pacientes que já receberam esse tratamento. Então, lá foi sugerido, além para suporte de pacientes com estado grave, que fosse utilizado como a gente chama de tratamento profiláxico, para agentes de saúde, por exemplo, intensivistas, enfermeiros, equipe de limpeza, que estão realmente muito expostos. Mas isso eu não vi ainda nenhum dado sobre isso, né? O fato é que está sendo usado para tratamento de pacientes em estado grave. E em outros países também está dando resultado bastante positivo? Sim, nós temos dados primeiro na China, Coreia do Sul, temos dados da Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Canadá. Eu estou curioso para saber o avanço desse processo aqui no Rio Grande do Sul, mas antes eu tenho uma pergunta do colega Glauco Paza, que está na redação. Professor, prazer falar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, nós temos banco de sangue, banco de pele, a gente tem banco de plasma e de que forma no país já está avançado o estudo em relação ao plasma, no uso para esse tipo de finalidade que a gente está discutindo aqui? Perfeito. Olha, eu quero primeiro chamar a atenção que isso ainda é uma terapia, ainda é de pesquisa, certo? Não é um tratamento regulado, mas a gente está muito avançado. Lá em 4 de abril, a Anvisa, ela emitiu uma nota técnica autorizando o uso para pesquisa, certo? E já em 4 de abril, eu sei que em São Paulo, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein e o Hospital das Clínicas, eles se organizaram num consórcio para começar a recrutar esses pacientes. Então, hoje eu sei que pioneiramente, assim, eu chamo muita atenção que o grupo lá de Caxias do Sul, do Hospital Virve e do Hemocentro de lá, eles foram pioneiros, eles estão fazendo história e estamos torcendo muito para que logo isso esteja mais espraiado e que tenha alcance maior na população gaúcha.
O Hospital das Clínicas já começou, vai começar a recrutar semana que vem, e ontem eu ouvi relatos que o Moinhos de Vento também está pensando em implementar essa terapia. E aí, então, o que vai ser feito a partir de agora, professor, aqui no Rio Grande do Sul, para que se crie essa cultura dentro dos hospitais, porque ela só serve para a parte em que a pessoa está mais grave ou também serve no momento inicial em que o paciente tem detectado a Covid? O que vai acontecer daqui para frente? Perfeito. A gente iniciou os estudos, né, o uso dessa terapia experimental com pacientes graves porque assim não teria outra opção. Então, se demonstrou muito eficiente em diminuir a carga viral, diminuir a inflamação e também diminuir, assim, melhorar em muito o quadro clínico do paciente. Como tu falaste anteriormente, o paciente de Caxias ele já melhorou a parte respiratória. Então, os dados mostram que são muito eficientes. Agora, o próximo passo é justamente tentar não só tratar aqueles pacientes em estados gravíssimos, pacientes em estado severo, e quem sabe aqueles pacientes que entraram, por exemplo, foram internados, mas já tem marcadores que conseguem antecipar que esse paciente vai agravar. Hoje nós já temos essa informação, existem alguns marcadores bioquímicos, alguns exames de sangue que conseguem antecipar se aquele paciente que hoje está relativamente bem vai necessitar ventilação mecânica. Então, eu espero que no futuro próximo a gente vai deslocar o uso dessa terapia, que é excelente, ela é muito segura e é muito eficiente para pacientes já em estados iniciais da doença, para impedir o agravamento. Bom, esse é o futuro, digamos assim, dessa terapia. Agora, meio-dia em ponto, para quem está chegando agora, converso com o professor Klampt, que é um pesquisador na área de biologia. Ele foi doador, porque o professor Klampt teve lá no início do ano, lá em março, teve Covid-19. Do sangue do professor Klampt foi retirada a parte líquida, que é o plasma, e injetada num paciente em Caxias do Sul, de 63 anos, que estava há 32 dias internado em coma. E isso aconteceu há 16 dias, né, professor? A partir deste tratamento com o plasma, ontem este paciente acordou, e eu sei que o senhor conversou hoje de manhã com o filho deste paciente e o senhor ficou bastante emocionado, né? Sem dúvida. Quando a gente sempre fica aguardando muito, assim, né? Que o paciente fica muito tempo em coma, né? Em ventilação mecânica, assim, a volta dele é lenta, mas o fato dele ter acordado, ele já de dia não está precisando de respiração mecânica. E principalmente ele reconheceu o filho, isso não tem preço. Para mim foi uma coisa assim, para mim é até difícil de falar sobre isso. Professor, daqui para frente, como é que vai acontecer? Um paciente aqui no Rio Grande do Sul, isso é pioneiro aqui no Brasil, antes só de eu seguir com a pergunta? Não, na verdade, assim, São Paulo está fazendo já desde testes, o meio de abril, mas no Rio Grande do Sul é pioneiro. É pioneiro. Bom, daqui para frente, eu, paciente com Covid, posso solicitar este tratamento? Eu vi o senhor falando hoje também de uma campanha para que as pessoas façam a doação. Como é que vai funcionar? Se eu quiser receber o plasma, por exemplo. Justamente, como inicialmente ainda era encarado muito como uma terapia experimental, só estava sendo disponibilizado em alguns estudos com caráter de estudo clínico mesmo. Mas, como eu falei, lá nos Estados Unidos já mais de 10 mil pacientes receberam plasma. Então, saindo esses resultados, isso vai ser um tratamento assim, de escolha. Já se demonstrou em 5 mil pacientes americanos que é extremamente seguro esse método e ele é muito eficiente. Eu sei que já na semana que vem, por exemplo, o Centro de Hemoterapia do Hospital de Clínicas vai começar a recrutar. Então, é importante que os doadores, as pessoas que tiveram Covid comprovadamente, né, tem que ter o laudo aquele do exame molecular, as pessoas busquem PCR, os bancos de sangue da sua região para ver se ela pode ser doadora. Então, é importante assim, fazer a doação, fazer os estoques desse plasma, que aí só assim a gente vai ter volume possível para tratar maior número de pacientes. Muito bem, professor. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, pela disposição, né, pelo pioneirismo aqui no Rio Grande do Sul, e ficamos muito contentes. Inclusive, hoje, durante todo o SBT Rio Grande, nós vamos continuar falando com notícias lá de Caxias do Sul, deste experimento que traz aí uma esperança da cura da Covid-19. Muito obrigado. Mais alguma palavra final, professor? Eu só quero, assim, parabenizar esse familiar, esse paciente, ele é um guerreiro,
e principalmente assim o pioneirismo do Hospital Vib, a sua equipe de intensivistas, seus médicos e todo o banco de sangue lá do município. Eles que foram realmente os responsáveis por estar fazendo história no tratamento do Covid. A gente está vencendo esse vírus maldito, como eu estou falando para vocês. É verdade. Olha, é a notícia a notícia do dia, certamente. Pode se transformar na notícia do século, uma vez que se for comprovado, não é, de fato, a recuperação através deste método, através do plasma. A gente vai continuar falando aqui no SBT Rio Grande durante toda a edição de hoje, mas antes eu quero mostrar mais uma vez aquela imagem de um acidente, de uma perseguição na zona sul da capital, não é mesmo, Glauco Paza? Na zona norte, perdão, falei zona sul, na zona norte. Mas a perseguição, olha, uma coisa absurda que aconteceu e ainda bem que ninguém ficou ferido. Mas tá certo, é zona sul sim. Teresópolis, bairro Teresópolis, que fica aqui pertinho, inclusive, do SBT, né? 2 criminosos que andavam por ali aprontando. O que eles faziam? Andavam sempre num carro em que o motorista permanecia no veículo e o outro assaltava os pedestres. E não interessava se era homem, mulher, jovem, volta ali a imagem ali. Idoso. Volta. E aí eles foram perseguidos e olha só o que aconteceu. A gente vê ali, ó, deixa eu só mostrar, eu acho que é um policial, né? É um policial que aparece antes ali. Vamos voltar na imagem bem no início. Aí a hora que eles estão desesperados, né? Estão correndo desesperados. Bem no início a gente pode mostrar que tem um policial, me parece que está correndo do outro lado da rua. Ó, não, foi antes, foi bem antes, foi antes de começar a perseguição. Aparece do outro lado da rua, bem no início da imagem, daqui a pouco a gente vai conseguir ver. Eles nem, ó, aí ó, aqui ó, ainda não, foi um pouquinho antes. Daqui a pouco a gente acha que aparece ali do outro lado da rua, como se fosse assim, atrás desse carro branco, aparece um policial. Ali ó, ali tá indo, não é? Não é o policial? É o policial. Foi depois, foi na hora da perseguição. Sim, foi na hora que foram correr atrás deles. Isso aí, na hora de perseguir os fugitivos, os 2 fugitivos que entraram em cheio nesse prédio, na fachada, e ali a viatura da brigada passando também. Aí eles fugindo. Esse de azul que chegou a olhar para ver se tinha esquecido alguma coisa, mas nem deu tempo. Se esqueceu, o negócio dele era correr desesperadamente. Eu vou conversar agora com o Lucas Abate, porque ele está com o delegado Rodrigo Reis, que está investigando esse caso, não é mesmo, Lucas? Esses 2 aí foram beneficiados, por acaso, por causa da pandemia? Será, hein, Lucas? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, André. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, as imagens desse caso são impressionantes na perseguição, mas antes disso, André, eles já estavam assaltando algumas pessoas na região, na zona sul de Porto Alegre. Até vou repassar agora para o delegado Rodrigo Reis, que coordena as delegacias de pronto atendimento de Porto Alegre. Vou repassar essa pergunta, André. Esses presos, delegado, já têm passagens pelo sistema, estavam soltos por qual motivo? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eles têm passagem pelo sistema prisional. Um deles tem antecedente por roubo, formação de quadrilha e outro por receptação e porte de arma. Eles não foram liberados do sistema prisional em razão do coronavírus, eles estavam respondendo em liberdade a alguns processos e na data de ontem praticaram 4 roubos em sequência. Nossa. Eles tripulavam um Sandero de cor branca e abordavam as pessoas não de maneira aleatória. Eles procuraram 4 mulheres que na visão deles seriam alvos mais frágeis, né? E roubavam seus pertences. Um deles desembarcava do veículo portando uma faca, inclusive 2 vítimas restaram lesionadas, elas foram agredidas com golpes de faca e na sequência empreendiam fuga. Uma das vítimas conseguiu fazer um alerta, a Brigada Militar passou a buscar esse veículo na área e efetivamente o encontrou. Iniciou uma perseguição e aí nas imagens são claras, né? Eles batem o veículo fugindo da Brigada Militar em um portão, numa grade de um prédio, saem do veículo, tentam empreender fuga, mas num trabalho muito eficiente realizado pela Brigada Militar, eles foram presos. Após, foram apresentados na nossa delegacia de pronto atendimento e também de uma maneira muito rápida e ágil, foi formalizado o procedimento e eles foram encaminhados ao sistema prisional. 2 coisas ficam muito claras, né? Uma delas que o sistema de segurança pública aqui no Estado, embora a pandemia, continua funcionando e funcionando de uma maneira eficiente, e a outra é que esses indivíduos, pela ousadia e pela agressividade, merecem ficar presos. Por isso a delegada plantonista do dia ontem representou pela prisão preventiva deles, para que eles permaneçam presos.
Que horário? Entre essas 4 vítimas, todas mulheres, uma delas, uma grávida também. Qual a condição? Ela foi ferida nessa ação? Exato, dentre as 4 mulheres havia uma grávida, mas ela não foi uma das feridas, até porque não esboçou nenhuma reação. Mas eles agiram de maneira bastante agressiva e a gente tem a convicção de que se ela esboçasse alguma reação, com certeza também seria agredida. Em que horário que acontecia, delegado? André. O horário? Isso. Foi por volta do meio-dia, um pouco antes, final da manhã. E depois a gente vê na imagem que um motociclista caiu de moto. A gente está mostrando exatamente nesse momento a imagem. Caiu naquele local. O que aconteceu com ele? A motocicleta era um dos policiais da Rocan, que auxiliava. Na realidade, foram eles que iniciaram a perseguição e uma outra viatura também veio em auxílio. E, em função da velocidade empregada pelos criminosos durante a perseguição, um dos motociclistas, um dos policiais, acabou colidindo contra outra viatura e se machucando durante a situação, durante a abordagem. Delegado, com relação a esse carro que eles usavam, o Sandero branco, era um carro roubado, qual era a situação desse veículo? O carro ele não era roubado. Esse carro, inclusive, foi empregado por um deles na prática de outro delito no município de, salvo engano, no município de Pelotas, no interior do estado, e ele circulava de maneira regular. Ele não tinha nenhuma ocorrência vinculada a ele de roubo ou furto. E, delegado, quer dizer que então eles praticavam... Desculpa, Lucas. Então quer dizer que eles praticavam esse crime, estavam em Porto Alegre, mas também em outras cidades e distante, né? Porque Pelotas, aí 300 quilômetros de Porto Alegre. Eles atuavam em cidades diferentes também? Essa situação a gente ainda não pode confirmar, mas um deles sim foi preso com aquele veículo e portando uma arma de fogo no interior do estado. Agora, se ambos atuavam no interior, isso durante as investigações vai ficar esclarecido. O que é importante, né, Lucas e delegado, que quem reconhecer, esses dois, porque a gente consegue facilmente, quem foi vítima reconhece, para que procure a delegacia também, para que possa dar outros detalhes, outras vítimas deles, né? Exatamente. Quem identifica eventualmente nas imagens esses criminosos como agressores, essas vítimas devem sim procurar a delegacia de polícia local, registrar sua ocorrência se ainda não registraram, ou caso tenham registrado, procurem a delegacia e façam esse reconhecimento, porque ambos estão já identificados, presos, e quanto mais procedimentos a gente conseguir identificá-los, mais tempo eles permanecem presos. Se verifica, repetindo, pela agressividade que eles merecem ficar por muitos anos presos fora do convívio da sociedade. Imagine, durante o dia, isso foi perto do meio-dia, atuando e fazendo assim, praticamente um arrastão, né, delegado? Praticamente um arrastão. Eles circulavam e a ocasião... Exatamente, era uma arrastão. Era uma arrastão se não houvesse atuação rápida, firme ali naquele momento da Brigada Militar, que patrulhava nas imediações, certamente eles continuariam praticando outros delitos e, como 2 vítimas foram agredidas, nada impediria que logo ali à frente eles lesionassem de uma maneira mais grave outra eventual vítima. Imagine só ontem, 4 ataques com pouco espaço, entre um e outro, e 2 mulheres, o foco deles eram mulheres, e 2 delas foram feridas porque eles estavam com uma faca. Eu não sei se gravemente feridas, delegado, só para a gente encerrar. Não, os ferimentos foram ferimentos leves. Todas elas passam bem, só foram medicadas no momento, um atendimento bastante rápido e compareceram à delegacia para reconhecer os objetos. E levavam a bolsa, né? Muito bem, obrigado, delegado. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Voltamos para a redação, porque durou mais de 4 horas o cárcere privado que aconteceu ontem em Passo Fundo. Nós acompanhamos aqui ao vivo o caso do menino que foi mantido refém por um homem que invadiu a casa dele. Diga lá, Glauco Paza, mais detalhes sobre este caso que só foi terminar na parte da tarde. Isso mesmo. O homem, o responsável por esta ação, foi identificado, André. O nome dele é Jonathan Bentivolio Correia, de 40 anos. Ontem a gente falou que tinha por volta de 35 anos, informação passada pela Brigada Militar. Agora a confirmação de que ele tem 40 anos. Durante uma abordagem da Brigada Militar, ele mentiu o nome. Enquanto os policiais faziam uma consulta sobre possíveis antecedentes, ele fugiu e entrou nesta casa. Ele disse que conhecia os moradores, embora eles morassem há pouco tempo ali naquele local. E lá dentro da casa, a mãe e uma criança acabaram saindo, mas ele ficou com um menino de 11 anos. E não só isso, ficou com uma faca na mão, uma faca de cozinha, ameaçando. Bom, chegou-se à conclusão que ele deveria estar na cadeia, mas na verdade
ele foi liberado por uma dessas questões em relação à Covid-19. Aquilo que a gente tanto fala, né, André? Foi beneficiado, ele deveria estar cumprindo prisão na cidade de Jaguari, mas ele foi beneficiado por essa decisão e estava na rua, estava solto. Imagina o pânico da mãe presenciando aquilo, né? Ele fez várias exigências, roupa, presença da imprensa, enfim. Depois de uma longa negociação, ele então soltou o menino. E atenção para essa imagem. Olha só essa imagem. Essa imagem é do colega nosso da imprensa, né? Todo mundo me conhece ali Vamos perto da escutar. fruteira, tá? Olha ele A viatura de parou, vermelho. sem me pedir documento, sem nada, já foi me agredindo, me dando chute, soco. Tá? E eu fiquei com medo e peguei e vim pra cá. Vim pra cá, eu conheço, eu já vim pedir serviço aqui. Né? Eu só quero pegar e sair, eu só quero sair. Ele fazendo os pedidos. Estamos nesse momento ao vivo aqui. Isso foi por volta de 11h15, 11h30 ontem da manhã, quando a Brigada Militar solicitou que os colegas ali de imprensa entrassem na residência. Nesse momento, a mãe já tinha sido liberada, tanto é que a mãe saiu, obviamente, desesperada. E o momento que o garoto está sendo segurado por ele, que está com uma faca, logicamente, que a gente não está mostrando ali, é um menino de 11 anos, e que ficou nesta situação, pelo que a gente compreende, nessas 4 horas. Imagina o que passou, né, essa criança nesse período todo, e a mãe ali do lado, desesperada, aguardando um desfecho dessa história, desse caso, né? Filme de terror. Inclusive, a mãe do próprio criminoso foi chamada para ajudar na negociação. Ele que está condenado a mais de 30 anos, André, por roubo, furto, enfim, tem uma longa ficha. Como a gente falou antes, a alcunha, o Zorelha, estava lá em Passo Fundo, mas ele deveria estar cumprindo prisão em Jaguari. Foi beneficiado por uma questão aí da liberação em virtude da Covid-19. A boa notícia é que a criança foi liberada, não se feriu, tá? E o Zoreia foi encaminhado novamente agora para a penitenciária. E é aqui é onde deve ficar, porque olha só, imagina o que passou, essa família, essa criança, o desespero. Foi terminar lá por volta de 4 da tarde, não foi isso? Foi por esse horário, foram 4 horas nas mãos desse criminoso, mais um pouco do que isso. Então, tu imagina o que passou esse menino de apenas 11 anos de idade nas mãos de uma pessoa que está transtornado, né? Está transtornado, não sabe se estava drogado ou não, mas não importa o desespero total, ele que fugia da polícia. André, você prestou atenção que ele disse em determinado trecho, ele ficou com medo, na verdade, segundo os policiais, ele não queria de forma alguma voltar para a cadeia e por isso ele tentou fugir. Só que, né, convenhamos, fugir e entrar numa casa e fazer uma criança de refém, né? Agora, se ele quisesse de fato, ele estaria atrás de uma carteira de trabalho, se ele realmente não quisesse voltar para trás das grades. Obrigado, até daqui a pouco, Glauco Paza. Agora, 12h16, e você vai ver ainda hoje a terceira reportagem especial sobre o caso Rafael. Eu estive na cidade de Planalto, no norte do estado, eu conversei com o tio do menino Rafael, que é o chamado tio Beto. O tio Beto, o Alberto, ele tem 18 anos, um menino trabalhador, ele vem sofrendo muito com a falta do menino. Ele é mecânico, trabalha com motos, ele todo domingo, aliás, foi o último passeio que ele fez, foi no Dia das Mães com o sobrinho, que ele levava para passear. Tinha uma diferença de idade pouca, né? O menino tinha 18 e o Rafael 11. Aí são 2 galinhos. Lembram que a avó do menino dizia que todo dia de manhã, tanto é que ela estranhou naquele dia, na sexta-feira, que ele não tinha ido olhar os galinhos, pois ali estão os galinhos. Uma é a Filipa, que tinha sido o nome dado pelo Rafael e pertencia a ele, e o galinho era da avó. A gente mostrou ali, daqui a pouco então vamos contar um pouquinho de como foi esse último dia, o último dia do encontro. Está aí o momento em que o tio Beto, como o Rafael chamava ele, vai até a moto e mostra, né, a moto onde ele levava o garoto para passear. Daqui a pouquinho a gente traz a reportagem com outras informações, o relato dele. 12h17, nosso assunto agora é sobre violência obstétrica. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Pelotas, no sul do estado, ouviu um grupo de mulheres que relatam serem vítimas de violência obstétrica. Grande parte dos casos envolveria a profissional que foi agredida durante um parto na semana passada.
Você vai então conhecer agora uma família que ganhou uma indenização depois do nascimento traumático do filho. A história, o relato é impressionante. O sofrimento do passado ainda está presente. E a enfermeira da Santa Casa me olhou e falou assim: mãezinha, em 20 anos de Santa Casa, eu nunca tinha visto uma barbaridade dessa. O sonho virou um pesadelo. Vi quando ela conseguiu, né, com o ferro, puxar assim. Em julho de 2015, Caroline ficou 3 dias em trabalho de parto na Santa Casa de Pelotas. Sem remédio para aliviar a dor, o parto foi realizado com auxílio de um fórceps, um instrumento cirúrgico. Um desenho na cabeça deles primeiro e depois ela passou por um outro material que é maior. Quando ela encaixou esse outro material, ela deu um grito assim estarrecedor. O marido teve que ajudar no parto e o filho nasceu sem batimentos cardíacos. Certo tempo lá, 6 a 8 minutos ali, que eles conseguiram encontrar um sinal de vida nele. A sequela foi uma paralisia cerebral. Isso é negligência médica e descaso, porque a gente é tratado como um número. Em maio deste ano, o hospital e o município foram condenados a pagar R$50 mil ao casal. Buscamos uma indenização, né? Porque esse dinheiro vai ser muito bem-vindo, principalmente na questão do tratamento do Vicente, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? Nenhum dinheiro vai reparar aquilo, o sofrimento, ou então apagar o trauma que eles viveram naquele momento. A médica não foi responsabilizada. Sila Lazarotto já havia sido denunciada em 2003 por perfurar a bexiga de uma mulher durante o parto, mas o processo foi arquivado. No dia 29 de maio deste ano, ela foi agredida pelo marido de uma paciente no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Eu fui nocauteada, esse foi o termo. Eu me desacordei, eu caí no chão. Pamela estava em trabalho de parto há 9 horas e se diz vítima de violência obstétrica. O casal registrou ocorrência policial. Falou que a gente era incompetente, que se a minha filha não tinha nascido ainda era por causa minha, que eu não estava aproveitando as contrações. Recusa de atendimento, intervenções não necessárias, exames dolorosos, agressões verbais, deboche e humilhação. São situações que algumas mulheres passam no pré-natal, no parto e até após dar à luz. 1 em cada 4 mulheres no Brasil afirma que já sofreu violência obstétrica, segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo de 2010. Um estudo mais recente, de 2017, da Fiocruz, mostra que a realidade pouco mudou. 25% das mulheres dizem que foram desrespeitadas, a maioria na rede pública de saúde. Para essa advogada, parto é sinônimo de sofrimento no Brasil. O Brasil necessita ter uma nova cultura, ou então a gente vai continuar condenando algumas mulheres, não todas, é bom que se diga isso, não é? As mulheres mais pobres, as mulheres das periferias, as mulheres negras, não é? Ao sofrimento. A indenização recebida pelo casal de Pelotas ameniza a dor, mas não apaga as marcas desse trauma. Para dar uma esperança dessas pessoas de que elas podem ser ouvidas, assim como a Caroline e o Paulo foram em algum momento pelo judiciário. Nenhum valor vai compensar, mas eu achei muito boa a decisão do juiz, porque ele olhou pra gente assim, sabe, dever cumprido. Os relatos são assustadores e a gente vai continuar acompanhando esse caso. 12h, 21 minutos. Atenção, gente. Olhem a boa notícia do dia. Nós vamos até Caxias do Sul conversar com o colega Guilherme Fadanelli. Por quê? Qual é a boa notícia, gente? A boa notícia é que foi feito um procedimento no Rio Grande do Sul, lá em Caxias. Foi retirado o plasma, que é a parte líquida do sangue, de uma pessoa que teve a Covid-19. E este plasma foi colocado no sangue, né, no corpo, de um senhor, um pouco mais de 60 anos, que estava 32 dias em coma. E aí o que aconteceu? 3 dias depois que foi feito este procedimento, ele começou a apresentar melhoras. E ontem ele acordou, reconheceu o filho e existe uma grande expectativa nesse procedimento pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. Guilherme Fadanelli está lá em Caxias e acompanhando e traz outros detalhes sobre esta boa notícia, né, Guilherme?
Exatamente. A boa notícia do dia, como tu disse, André. E eu estou aqui com a médica Eveline Gremelmaier, médica da UTI aqui do Hospital Virvi Ramos, onde o idoso está internado. E ela vem acompanhando, né, doutora, a evolução desse caso. Como eu disse na minha primeira entrada aqui no SBT Rio Grande, ontem foi um dia de muita felicidade para vocês, né? Sim, é um dia que motivou toda a equipe com uma expectativa muito grande de melhora desses pacientes. Ainda é cedo para a gente dizer se realmente isso pode ser atribuído ao plasma. Mas o fato é que aproximadamente 3 dias após a transfusão do plasma, esse paciente apresentou uma melhora ventilatória, nos permitindo pausar os sedativos. Ele está desde então com sedativos pausados, já apresentando um despertar lentificado, mas nos últimos dias. E ontem realmente foi o primeiro dia que a equipe conseguiu identificar que ele conseguiu reconhecer o filho através do vidro do box da UTI, que as visitas são feitas através do vidro pelo fato do isolamento. O André tem uma pergunta. Eu quero saber qual foi essa reação deste senhor que estava em coma por causa da Covid, né? Eu acho que é importante deixar isso claro. Qual foi a reação dele? Qual foi a primeira coisa que ele chegou a pronunciar ou algum gesto? O André quer saber qual foi a reação do paciente quando ele acordou, se ele fez alguns gestos, quando ele viu e reconheceu o filho. Como é que foi esse momento? Na realidade, ele demonstra algum despertar já pela equipe, né? Todo mundo que acompanha pede para ele movimentar o braço, ele tenta, mas ele tem uma fraqueza muscular muito grande em decorrência do tempo que ele ficou sedado. E ontem, quando ele viu o filho, ele fez um aceno, um positivo. Então, nos demonstrou que ele realmente também tinha reconhecido o filho. E ele tem ficado já mais acordado nos últimos dias, interagindo com a equipe também. Mas eu acho que o emocional balança toda a equipe quando vê que um familiar consegue ter a alegria de ver algum sinal de melhora no seu familiar. Então, isso eu acho que é gratificante para todo mundo. Ela se emociona, hein, Guilherme? Ela se emociona. Toda a equipe, na verdade, se emocionou com essa história. Mas emociona a todos nós. Olha, a gente, claro que sabemos que todo é um processo, mas isso pode mudar muita coisa. Então, todos nós nos emocionamos e a gente vê a médica também aí comovida, porque é um presente da vida, né? O mínimo que a gente pode dizer nesse momento. E ele estava em coma por causa da Covid, né, Guilherme? Exatamente, por causa da Covid. E a gente já tem essas boas notícias, né, André? E agora eu vou perguntar para a doutora quais são os próximos passos, o que a gente pode esperar de todo esse projeto de pesquisa em cima do plasma. Bom, à medida que a gente tiver pacientes que necessitem, pacientes em estado grave, a ideia é que vai se tentando dispor essa terapia para o paciente. Sempre eu acho que é muito importante ressaltar que é algo sem contraindicação para o paciente. E os riscos são mínimos, diferente de medicações que muitas vezes nesses pacientes que são pacientes muito graves, eles têm muitos riscos de interação entre medicações. O uso do plasma é uma terapia quase isenta de reações. Então, eu acho que é mais uma esperança para esse paciente. Então, à medida que, agora que nós fomos habilitados para mais 5 leitos SUS, isso está disponível tanto para SUS quanto convênio, então independe. Se o nosso paciente tiver um perfil de gravidade, a ideia é que vá se usar o plasma, principalmente para tentar evitar que o paciente vá para a ventilação mecânica. Ok, pode falar, André. Qual é o custo desse procedimento? Porque o sangue ele tem que passar por um procedimento, né? Quanto que é? Quanto, para a gente ter uma ideia? Doutora, vocês têm uma ideia de quanto custa esse procedimento do plasma, também todo esse tratamento que é feito? Na verdade, eu não sei te dar o real valor do procedimento, porque a gente costuma fazer transfusões. Então, o custo é muito menor do que o de um medicamento que a gente costuma utilizar em terapia intensiva. E quem faz esse custo é pelo município, né? Pelo Hemocentro de Caxias do Sul, a preparação. Então, eu não sei te dar o valor e te digo que só o que eu sei te dizer é que realmente o valor é muito menor do que se fosse utilizado um medicamento. Uma outra dúvida. Já fizeram exames de sangue nesse paciente e esse resultado deu que ele já tem anticorpos para a Covid? Ou seja, a Covid ela já foi eliminada do corpo dele?
O André fez uma pergunta daquilo que também a gente conversou antes de entrar no ar, da questão dos exames, né? Foram feitos exames de sangue, exames também para ver da questão da Covid. Ele ainda tem a doença ou já tem anticorpos? Você já tem uma ideia desse cenário? Sim. Na realidade, a gente faz exames e avalia toda a repercussão ventilatória, né, que é o paciente no aparelho para respirar. Então, nesses exames ele tem demonstrado melhora. Também testes bioquímicos de processo inflamatório, que ele também apresentou redução nesse período. E o teste do PCR, que ele já tem o PCR negativo. Então, a gente poderia dizer que ele é um paciente recuperado de Covid. O que ele sofre agora são sequelas, dos né, as consequências. Efeitos desse tempo prolongado em ventilação, dos sedativos, que é o esperado também num paciente que fica tantos dias dentro de uma UTI. Agora, as expectativas são boas, né? São boas. Que legal. Espero que para esse e para os próximos pacientes. Que felicidade. Doutora, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Voltamos contigo, André. Tá, e fica trazendo boas notícias pra gente aí de Caxias do Sul, Guilherme. Eu nem vou me despedir, tá? Tem que voltar com boas notícias aí de Caxias do Sul. Vejam só que espetáculo isso, a gente poder, né, ter uma experiência aqui do Rio Grande, aqui em Caxias do Sul, na Serra, e ter esse paciente que se demonstrou, né, uma resposta muito rápida, que recebeu o sangue de um paciente que já tinha tido a Covid-19 e o corpo dele reagiu, tanto é que depois de 32 dias em coma induzido, ele saiu do coma ontem e reconheceu o filho e os exames têm dado aí positivos. Que bom, parabéns a todos e que a gente consiga aí mais resultados positivos. 12h e 29 minutos agora e você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Caso Rafael. Hoje você vai conhecer a história de amizade dele e do tio Alberto. Eu queria dar um abraço nele, sabe, dizer quanto que eu amo e sinto falta dele e saudade, sabe, porque aqui ele tirou um pedaço da gente muito grande. Uma parceria que demonstra um pouco de quem era o menino assassinado em Planalto, no Norte Gaúcho. Hoje é dia do Balcão de Soluções. Nós vamos dar dicas para organizar o orçamento familiar em tempos de pandemia. Prepare o bloquinho para anotar também alguns canais de ajuda. Muito bem, 12h e 30 minutos, vamos até a redação. É isto, em Viamão, 3 suspeitos de matar um adolescente foram presos, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. As imagens que a gente já mostrou várias vezes aqui impressionam, chamaram a atenção realmente. Esse crime teria acontecido no dia 31 de dezembro do ano passado, tá? Agressores agiram contra 3 adolescentes que teriam furtado comida e produtos, equipamentos de uma escola, a escola Nízia Floresta, na Vila Elza, em Viamão. E eles mesmos filmaram estas agressões, inclusive incentivaram que os adolescentes se agredissem entre si. Seria uma espécie de justiça com as próprias mãos, tá? Pois a polícia foi atrás desses agressores e conseguiu prender 3 hoje. Lembrando que destas agressões lá do final do ano passado, um adolescente acabou morrendo. Ele apareceu morto no outro dia em que aconteceram essas agressões. Então a polícia hoje conseguiu prender 3 pessoas, está atrás de mais uma que também teria envolvimento nessas agressões que ganharam, inclusive, as redes sociais. Coisa mais triste, coisa lamentável. Bom, demora, mas a justiça é feita. Agora, espero que fiquem presos, né? Que não estejam soltos daqui a pouco aí por uma facilidade aí da própria legislação. Obrigado. Glauco, pera só um pouquinho, tem mais um assunto contigo. Em Rio Grande do Sul do estado, um homem matou a facadas a mãe e a sobrinha. Mas o que é isso, Glauco? Pois é. A mãe e a sobrinha? E se falar em família, hoje em dia, causa mais impacto ainda. Muito crime acontecendo em família. Neste caso, aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, no bairro Barra, em Rio Grande. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante porque na madrugada ele matou de maneira brutal, com pauladas, pancadas e até tesouradas a própria mãe de 44 anos, que era deficiente visual. Olha só, André, que coisa triste, hein? Que coisa. E matou também a sobrinha de 10 meses. Segundo a polícia, Lisete Gomes da Silva foi agredida em mais de um cômodo da casa. Lisete, que seria a mãe, então. O jovem, que seria o responsável, tem 19 anos, não teve um nome divulgado pela polícia. Ele já tinha um histórico de violência, inclusive já tinha agredido uma namorada e arrancado parte
de uma orelha. Mas o que é isso, gente? Não, o rapaz realmente tem uma ficha que, Mas olha... o que isso é ligação com dá medo, consumo né? de drogas? Olha, que muito tira... provavelmente a polícia ainda está investigando, não passou isso? maiores detalhes, tá? Apesar de preso depois dessa agressão contra a ex-namorada, ele não ficou detido na época porque a namorada não levou o processo adiante. Quem sabe não poderia ter evitado coisas mais... Né, a propósito desse assunto, obrigado, Glauco. Deixa eu conversar com a Lu Coleman, porque uma mulher, né, mais um feminicídio, né? Isso que eu quero dizer. Uma mulher de 28 anos foi morta pelo ex-companheiro. Isto foi em Vacaria. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite de ontem, terça-feira. E ela foi socorrida pela Brigada Militar, mas infelizmente não resistiu. O que é que aconteceu neste caso, Lu Coleman? Boa tarde, Lu. Boa tarde, André. Boa tarde para o pessoal que está nos assistindo. Bom, o nome da mulher é Karine da Silva Santos, de 28 anos. Ela foi morta com uma facada no peito. O crime ocorreu na rua Teobaldo Borges, lá em Vacaria, no bairro Coab, bem em frente à casa do pai dela. Isso por volta das 7h30 da noite. O autor do feminicídio é o ex-companheiro da vítima, de 26 anos. E olha só, André, o casal havia se separado há cerca de 5 meses depois aí de um relacionamento de 7 anos. Segundo a polícia, o homem não estava aceitando de jeito nenhum o fim da relação, né? Sempre a velha história. Meu Deus. Mas a Karine não queria mais voltar. Ele, inclusive, fez ameaças a ela em redes sociais. Aí a Karine tirou print dessas ameaças. E na segunda-feira, um dia antes da tragédia, ela foi até a delegacia, mostrou esses prints, registrou uma ocorrência, pediu uma medida protetiva que foi encaminhada justamente ao judiciário, mas não deu tempo, André. Que é isso? Porque um dia depois ele foi até ela, né? Eles brigaram e aí ele então efetuou essa facada no peito. Enfim, André, é muito triste, mais uma história, né, de feminicídio. Não, e triste e preocupante, Lu, porque a gente tem percebido nos últimos tempos, se por influência ou não, né, do confinamento, do isolamento, do distanciamento social, mas a própria ministra Damares tem chamado a atenção para isso, do aumento da violência dentro de casa, né? Crianças, principalmente, vítimas da violência e mulheres que sofrem nas mãos de homens que acham que são os proprietários de tudo, né? Ao invés de ter a coragem de resolver a coisa no diálogo, que seria muito simples, né? Mas não, aí tem uma arma, é uma faca e tudo mais. E, infelizmente, uma realidade que a gente precisa mudar isso, Lu. Precisa e urgente, né? Esse homem, ele fugiu, André, ele tem antecedentes por furto, homicídio tentado e receptação. A polícia fez buscas e não encontrou. A Karine chegou a ser socorrida pela Brigada Militar, mas já chegou sem vida no hospital. E a irmã dela, a Caroline, ela fez um desabafo nas redes sociais. Vamos ver. E ontem, por volta das 7h30, por aí, ele foi lá na casa dela e começou a agredir ela. E ela correu pro meu pai. E ele veio atrás dela e conseguiu alcançar ela com uma facada só. Minha irmã veio a óbito. Eu quero dizer que eu quero justiça mesmo, para não acontecer mais isso. Que esse desgraçado pague por tudo que ele fez para minha irmã. A gente espera, né, André, que ele seja encontrado, porque ele fugiu, a polícia fez buscas, mas ele ainda não foi localizado. Lembrando, já pegando o gancho pelo que você falou, né, André, sobre o aumento da violência doméstica nesse tempo de pandemia em que as pessoas estão mais confinadas, os feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, eles aumentaram 67% em abril em relação ao ano passado, né? No ano passado foram 6, este ano foram 10, apenas no mês de abril. Mas, olha só, tem uma campanha muito bacana, uma iniciativa nova que foi lançada há pouco, agora nessa manhã, que é a campanha Máscara Roxa, uma iniciativa do Comitê Gaúcho Eles por Elas, He for She, da ONU Mulheres. E aí as vítimas de violência, André, elas vão poder denunciar os casos de agressões agora também nas farmácias que tiverem um selinho lá, Farmácia Amiga das Mulheres. A rede Farmácias Associadas é a primeira parceira aí dessa campanha, né? Já aderiu e é uma farmácia que já está presente em mais da metade dos municípios gaúchos, mas assim,
todas as farmácias que quiserem podem aderir a essa campanha. Quanto mais aderirem, melhor. E aí, como é que vai funcionar essa campanha? A mulher, ela vai até a farmácia que tem lá o selinho, né? Farmácia Amiga das Mulheres. Chega no balcão e pede, eu quero uma máscara roxa, que é uma espécie de senha. Aí os atendentes, que enfim vão passar por toda uma capacitação online, eles entendem isso como um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E aí eles vão dizer para a mulher, está em falta, mas me passa as suas informações que eu vou encomendar e te aviso assim que chegar. Só que aí eles pegam as informações e repassam para o WhatsApp da polícia. Ou seja, é mais um canal, mais uma ferramenta para ajudar as mulheres. Porque, Lu, durante esse... Porque muitos dos casos, as mulheres não têm como, ou não têm coragem, ou são impedidas, e muitas não chegam a buscar ajuda, e às vezes até convencidas pelos próprios maridos e companheiros a não procurarem ajuda da polícia, diferente desse caso dessa menina de Vacaria, né? Essa menina tinha pedido a proteção e infelizmente não deu tempo. Então, muitas vezes elas não têm acesso porque o cara não solta, não sai de perto, né? Sufoca. Exatamente. A desembargadora Vanderlei Kubiak, que é aqui do TJ, ela fez um alerta hoje, durante o lançamento da campanha, e é um dado muito interessante, André. Ao mesmo tempo que a gente vê os números de feminicídios aumentarem, os pedidos de medidas protetivas reduziram. Ou seja, o que se conclui? Que as mulheres estão saindo menos, elas estão buscando menos ajuda, porque a medida protetiva é um dos únicos recursos que precisa, sim, ser presencial. Então, a importância dessa campanha. Lembrando, André, que a gente tem o canal, né, online, da Delegacia Online aqui no Rio Grande do Sul, e também tem um canal de WhatsApp. Inclusive, a delegada Nadine Anflor, que é a chefe de polícia, ela reforçou durante o lançamento dessa campanha, né, o canal de WhatsApp, que é o 5198-444-0606, mas essa questão das farmácias, esse recurso das farmácias, surge para aquelas que não têm também a opção online. Vamos ver o que a delegada Andine Anflor falou durante o lançamento da campanha. A campanha Máscara Roxa vem em boa hora, porque ela poderá, então, comparecer nas farmácias, sem muitas vezes chamar a atenção dos seus próprios companheiros e conversar, seja com o farmacêutico, seja com o atendente, dizendo, preciso de uma máscara roxa, preciso de ajuda. E é isso que nós, da Polícia Civil, estamos conclamando, que a sociedade se engaje como um todo. Pois é, André, então reforçando, né, a gente vai ter então os canais das farmácias agora, que a mulher vai poder ir até uma farmácia, lembrando que vai ter um selinho, Farmácia Amiga das Mulheres, né, a rede de farmácias associadas já aderiu e todas as outras farmácias estão convidadas a aderir também a essa campanha, que é muito importante. Mais um canal aí para as mulheres, além do WhatsApp, que é extremamente fácil. Vamos repetir o número, André? Vamos colocar aqui na tela o número do WhatsApp. E o que é importante, Lu, porque a gente tem acompanhado tanto da violência quanto as mulheres, as denúncias com relação também à violência às crianças, tem diminuído nessa época. Está aí na tela o número, ó, 51998440606. E essa redução, né, Lu, no número de denúncias, não significa que está diminuindo a violência. Pelo contrário, né, com as pessoas dentro de casa, muitos, né, afastados do trabalho. E aí... André, só corrigindo. Oi. Desculpe, o número ali, eu tive que olhar aqui para o lado, é 98-444-0606. 98-444-0606. Só corrigindo. Perdão te interromper, mas é importante a gente dar o número correto. Não, foi perfeito. Tá ali, ó. 0519 984440606. Tá aí o telefone, a gente vai deixar na tela. Pega o telefone, faz uma foto, tem o telefone ali. Obrigado, Luciane Coleman, em Home Office. E agora a gente vai falar sobre a Polícia Civil que prendeu 5 criminosos durante uma operação aqui na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. 2 estavam envolvidos numa execução em maio deste ano. Na tela.
Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão na Vila Cruzeiro. 5 pessoas foram presas em flagrante com armas e drogas. 2 têm envolvimento com uma execução que aconteceu no dia 13 de maio. Segundo a polícia, o assassinato foi motivado por uma desavença entre 2 gerentes do tráfico na região da Cruzeiro. Um deles, o que foi assassinado, saiu recentemente da cadeia por conta do coronavírus. Foi emboscado enquanto estava em frente de casa, estava com alguns familiares. Foram baleados tanto esse gerente do tráfico, e esse morreu, quanto o pai dele, que foi baleado. Ele ficou em estado grave algum tempo no hospital, mas sobreviveu. O mandante do crime não foi encontrado. 12h43. Vamos mostrar agora uma série de entrevistas que eu fiz no final de semana na cidade de Planalto, no norte do estado, sobre o caso do menino Rafael. Esse caso do menino, cuja mãe confessou, o crime, ainda está sendo investigado. Eu estive lá pela região, eu conversei com muitas pessoas e conheci com familiares também. E hoje, vocês vão conhecer a história de amizade do menino Rafael, que tinha 11 anos, a amizade que ele tinha com o tio de apenas 18 anos, mas um guri muito guerreiro, muito trabalhador, que é o tio Beto, como ele chamava. Vamos acompanhar. E eu vim conversar um pouquinho com as pessoas, familiares, com amigos, a respeito do menino Rafael. E eu sei que o menino Rafael tinha uma relação muito grande com o tio dele, um tio de 18 anos, que é o Alberto. E é com o Alberto que eu vou conversar. O Alberto mora em frente à casa. Sei que vocês tinham uma relação, Alberto, muito grande. Conta pra gente um pouquinho disso. A minha relação com o Rafa era coisa que nem dava pra dizer, por eu ter 18 anos, ele ia ter apenas 11, né? A gente era muito ligado, a gente gostava das mesmas coisas, eu brincava com ele, sabe? Como se fosse, eu virava uma criança quando tava com ele. Vamos até a frente à casa do Rafa, pra tu mostrar pra gente, assim, onde é que onde é que para ti é mais importante, assim, quando tu olha para essa casa aqui? Aqui a grama, que nós jogava bola, que nossa trave era dos registros, a parede, e a rede, que ele estava sempre direto deitado na rede dele. Era o lugar que nós fazíamos almoço, ele ficava ali. Pode mostrar pra gente, mostrar pro SBT o que ele gostava de fazer? Tinha uns galinhos que ele... Sim. Que ele gostava de olhar. Da mãe. Nos leve ali? Sim. Rafael morava aqui na casa do lado aqui, na frente, né? Conta pra gente o que tem esses... Vamos até que assim, ó, aqui na ponta, ó. Mostrar esses 2 galinhos, porque os galinhos eram uma das razões que ele vinha muito até a casa de vocês. E os galinhos têm nome? É o Chico, que é o de trás lá, que seria o da mãe, e o dele, que é a Galizé, que seria Felipe. Como num domingo como hoje, Alberto? Hoje com certeza nós estaria ou aqui ou lá, né, fazendo almoço, alguma coisa. Sempre jogava bola, andava de moto. Mensagem depois de todas essas 4 semanas aí que tu tem para dizer? Bom, se tem algum outro, como falam que tem, alguma outra pessoa que tenha ajudado ela, eu quero que seja feita justiça para todo mundo ver que vão achar o verdadeiro culpado, não ficar julgando as pessoas. Diria se pudesse enxergar o Rafa agora na frente. Cara, só queria dar um abraço nele, sabe, dizer quanto que eu amo e sinto falta dele e saudade, sabe, porque aqui ele tirou um pedaço da gente muito grande, porque era um piá muito querido. E agora deve acontecer nos próximos dias a reconstrução, né? A reconstituição de como foi o crime. A polícia tem ainda muitos pontos em aberto para serem resolvidos. Inclusive, a própria população se pergunta muito como, né, a mãe assumiu o crime, uma vez que todos com quem eu conversei disse que ela era uma mãe zelosa. A própria família disse que ela era uma leoa para os filhos.
ia comprar roupa para os filhos e deixava o filho escolher que roupa que queria. Enfim, ninguém, nem vizinhos, ouviram algum tipo de agressão, pelo menos não viram, não acompanhavam e não sabiam, né? Por isso, a surpresa muito grande. E é claro que a polícia tem, portanto, também uma série ainda de questões, de perguntas a serem respondidas e que depende, né, das próprias perícias que foram feitas dentro da casa. Por isso deve ser feita uma reconstituição do que aconteceu. Isso deve ser nos próximos dias. Para aí sim conseguir ter, né, um roteiro completo do que de fato aconteceu. Amanhã nós vamos mostrar uma conversa com a avó, porque a avó teve um papel importante, porque ela pediu para a filha, né, chamou pelo neto e ela pediu para que a filha fosse até o conselho tutelar para buscar ajuda. E a avó, a dona Isa, conta, né, amanhã a gente vai mostrar, conta um pouco de como que foi, do que o menino fazia, a gente mostra ali os galinhos, né, e o momento que ela sentiu a falta do neto e foi até a frente à casa para perguntar, para chamar por ele. Então amanhã a gente vai mostrar mais essa entrevista que eu fiz com a dona Isa. 12h48, está na hora do esporte aqui no SBT Rio Grande. Para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza, clubes de futebol participam de maratona. Eu li certo, maratona? Ué, o negócio deles não é futebol, bola, Glauco Paza? Mas tem que correr, André. Tem que correr. Aliás, Grêmio, Inter e São José estão, correndo para São Silvestre, eu acho. Porque com bola não dá para treinar. Explica isso. Bom, a maratona agora é em questão, André, para fazer os testes da Covid-19. Grêmio, Inter, São José já fizeram, permanecem fazendo, virou rotina, mas outros clubes entraram nesta maratona. Por exemplo, hoje pela manhã, em Caxias do Sul, jogadores do Juventude fizeram os testes da Covid-19. Isso tudo faz parte do protocolo para que o time volte a treinar. Lembrando que lá mesmo em Caxias, o adversário, o grande rival, o Caxias, já está treinando. E o Juventude prepara então a volta aos treinos. Essas imagens são de hoje pela manhã, todo cuidado sanitário, né? Em tudo, hein? Isso, Passam o desinfetante ali em tudo. Tem que ser. Isso tudo foi passado para as autoridades sanitárias, tá? Porque é exigência. E aí os jogadores fazem os testes. Quem estiver livre da Covid vai aí passar a fazer o trabalho físico, tá? E isso provavelmente vai ser o grupo todo dividido em subgrupos para não dar acúmulo de gente. Mas não é só o Juventude que está correndo atrás aí, Amanhã, o Ipiranga de Erechim deve fazer os testes nos seus jogadores. E o Aimoré prevê a volta dos treinos para o dia 25. Então também tem que correr atrás desses testes para fazer. O Grêmio refez testes da Covid-19, mais 75, tá? Lá no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho. E já chegou a 335 o total de testes feitos no Tricolor. Isso virou rotina, como eu disse, na dupla Grenal, em todos os outros times. Por quê? Porque não é só a primeira detecção. Tem que manter isso como rotina, porque os jogadores vão para casa, voltam, e aí alguma contaminação pode acontecer nesse deslocamento, né, André? É isso aí. Obrigado, Glauco Paz. E agora, Glauco, o assunto é auxílio emergencial. O governo federal anunciou que vai prorrogar por 2 meses, né, o valor, o depósito do auxílio emergencial. Mas tem uma polêmica entre a presidência e o Congresso sobre o valor. Estão falando que deve ser só R$300, é isso, né, Lucas Abate? Pois é, André, o anúncio do governo é que o auxílio seria prorrogado por 2 meses, mas no valor de R$300. E ontem o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que não, que o governo não poderia diminuir o valor sem o aval do Congresso. Então, se tem uma polêmica, André, uma indefinição sobre essas próximas 2 parcelas do auxílio emergencial, o governo e a Câmara vão ter que entrar num consenso para definir de fato qual será o valor e qual será a forma do pagamento do auxílio emergencial. E tem também, André, toda a expectativa deve sair hoje à tarde o calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial. Já se sabe que começa no dia 17 para beneficiários do Bolsa Família, mas o restante do calendário ainda não foi divulgado.
Muito bem, obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Por falar nisso, a crise provocada pela pandemia da Covid-19 levou milhares de brasileiros à redução da renda, né? E até mesmo ao desemprego. O auxílio emergencial do governo federal, ele foi a salvação de muitas, mas muitas pessoas, muitas famílias. Ainda assim, muita gente enfrenta dificuldades. Então, que tal um balcão de soluções para quem não deixa, né, de acreditar? Então, vamos lá. É um sonho, né? Eu, desde pequena, já almejo aonde eu quero chegar. O sonho da Érica é ser biomédica, mas o primeiro semestre da faculdade já foi colocado à prova quando a clínica de estética, onde a mãe dela trabalha, suspendeu os atendimentos. Quando parou tudo foi uma loucura, porque a Érica estando na faculdade é uma despesa extra, onde tu trabalha por mês para pagar, para juntar dinheiro para pagar aquilo ali, né? Foi aí que a mãe recebeu o auxílio emergencial do governo federal e conseguiu deixar as contas em dia. Além disso, ganhou um tempinho a mais para pagar as parcelas da faculdade. Tudo que sobra vai para a faculdade, porque a conta vai vir, uma hora vai vir, então tem que ter guardado, né? Aqui em Santa Maria, de acordo com dados da Prefeitura, cerca de 17.500 pessoas que estão cadastradas em programas sociais do governo, como o Bolsa Família, já receberam auxílio emergencial. Outras 2.460 pediram, mas tiveram o benefício negado ou ainda estão com a solicitação pendente. É o caso do Jeffrey, que ainda espera pela segunda parcela do auxílio, prevista para entrar no dia 18 de maio. Ligo para 111, ligo para a CRAS, dizem que está tudo normal, mas ninguém me dá uma finalidade, né? Eu disse eu sou beneficiário do bolso, no fim trancou, eu nem o valorzinho do bolso eu acabei pegando, né? O aluguel está atrasado e, para ajudar no sustento dos 2 filhos, recebe cestas básicas de amigos. Tenho desde aluguel atrasado mês passado ainda para poder pagar um pouco, né? Tem água, luz atrasada, tem que comer, eu crio 2 crianças sozinho. Apesar do medo e da insegurança causados pela crise do coronavírus, as famílias buscam por soluções. E não adianta a gente pensar em desistir ou algo do tipo, porque a vida continua, né? Desistir jamais, eu tenho fé e vamos superar isso, né? Muito bem, e a gente conversa agora então com a professora de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Wendy Carraro. Olá, professora, tá certo? Professora Wendy Carraro, boa tarde. Olá, boa tarde, André. Boa tarde, Rio Grande. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre educação financeira, um tema tão importante neste momento que estamos enfrentando. Pois é, professora, em meio a essa necessidade de dinheiro, o pessoal falando aí, não tem dinheiro para pagar conta, não tem dinheiro para nada, como ainda por cima guardar dinheiro? Quem sabe o melhor seria administrar, de que maneira? Sim, então, realmente, né, nesse momento a gente tem que perceber também que tem pessoas que estão tendo um impacto bastante significativo na sua receita, né? Então, algumas pessoas não sentiram ainda, mas a nossa orientação, nós coordenamos um projeto de educação financeira e a nossa orientação para todos, né, é que a gente tenha efetivamente um controle das nossas finanças. Quem já fazia é muito mais simples, quem não fazia precisa começar a fazer, né? E aquelas pessoas que tiveram um impacto muito significativo na sua receita, elas precisam rever os seus gastos. Mas o que a gente também tem que levar em conta é que, às vezes, não só a gente revê os gastos, corta aqui, corta ali, a gente precisa buscar alguma outra forma de ter receita, né? Então, a palavra-chave da hora é o controle, né? Que a manutenção, né? O acompanhamento, que a gente chama das nossas finanças pessoais. Então, isso é a recomendação inicial para todos. Em qualquer circunstância, agora é o momento para poder ter essa percepção, né, de conseguir ter uma reserva, de poder juntar alguma coisa. Algumas pessoas não estão gastando com algumas coisas, né, também, então é um momento, uma oportunidade também para a gente estar atento e valorizar o nosso dinheiro. Professora, em meio a não saber muito o que fazer, o que a gente não deve fazer? O que a gente não deve fazer? A gente não deve fazer, exatamente, a gente não deve fazer
compras, gastos que não são necessários, né? Então, assim, não significa que a gente tem que abandonar e não comprar nada, não é isso, né? A gente precisa, de novo, eu sabendo e tendo meu acompanhamento, eu vou dar prioridade para aqueles gastos que efetivamente são necessários nesse momento, né? Não vou abrir mão não é abrir mão, mas ter aquele gasto necessário. Então, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente está comprando, se ele é necessário. Vou no supermercado, vou com uma lista, né, do supermercado, e eu gosto de dizer assim, não vou só com a lista, eu vou com o total que eu vou gastar, né? E se chegou no total, eu tiro do carrinho, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, evitar aquelas compras online, né? Porque hoje é uma chamada um chamariz muito forte, né? Então, pensar assim, eu preciso, não preciso, definir, né? Na primeira semana eu vou gastar tanto, na segunda semana eu vou gastar X, né? Eu ter uma visão de onde o meu dinheiro está indo, ele é muito importante, porque é muito fácil a gente cair numa tentação e quando vê, eu comprei um doce, eu comprei uma roupa, eu comprei isso... Não dá para ir com fome no mercado. Oi? Não dá para fazer compra com fome também, né? Não pode, exatamente. A gente tem que planejar. Isso, a gente tem que planejar. Então, por exemplo, eu vou no supermercado, eu vou depois do meu almoço, né? Eu não vou fazer, porque às vezes a gente foge da lista, né? Às vezes é inevitável. Mas a gente tem que ter esses cuidados, né? Planejamento, se organizar. Né? Professora, quais são os canais que a gente tem de acesso para conseguir começar a querer a se organizar com relação à situação financeira? Então, a educação financeira ela é muito simples. A primeira coisa que a gente precisa é querer, tá? A gente querendo, a gente consegue se organizar. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou porque eu não sei usar Excel, eu não sei usar planilha, eu não sei usar computador, eu não sei usar... Não precisa nada disso para a gente dar o start. A gente pode ter, eu sempre gosto... Papelzinho mesmo. A gente pode ter aqui, um bloquinho de anotações. No nosso projeto, a gente tem acompanhado algumas pessoas e tem vários níveis. Tem pessoas que registrar no papel, na planilha, no aplicativo. Então, primeiro precisa querer. Depois é muito mais fácil de controlar. E a gente está mostrando @edufinanceiraurgs. Aí o pessoal consegue já, através aí desse contato, ter todas as informações. Professora Wendy, muito obrigado, Wendy Carraro. Muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui com a gente. Muito bem, e o SBT Rio Grande está terminando. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã e às 19h20, o segunda edição. Boa tarde a todos e até amanhã.